Boa tarde a toda Minas Gerais. Boa tarde especial para Araguari, Araxá e Pitangui. Muito bom receber você aqui na tela da Band. Calil não anunciou reforços, mas garantiu que eles virão. Dorival Júnior fica no Galo. Copa do Brasil, hoje tem Ipatinga contra o Avaí e Uberaba contra o Palmeiras. Jogo que você acompanha ao vivo aqui na Band. O Minas Esporte antecipou e Cuca confirmou. O Wellington Paulista está de volta ao ataque do Cruzeiro. Gilberto, Roger, Montilho também. E agora vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Serginho, Frederico Jota, Fábio Pinel, super programa Minas Esporte para você. E o presidente do Atlético, Alexandre Calil, atendeu a imprensa ontem na Cidade do Galo. O dirigente falou sobre contratação de reforços, as especulações envolvendo o técnico Dorival Júnior e a saída de Diego Tardelli. O torcedor do Atlético vai ter que aguardar pelo menos mais alguns dias para conhecer o substituto de Diego Tardelli, negociado com a Rússia. O presidente Alexandre Calil disse que a nova contratação não será anunciada antes do encerramento das inscrições no Mineiro, que acontece nesta quarta-feira. Calil trabalha para apresentar o reforço antes do aniversário do Atlético, dia 25 de março, mas não promete. Eu queria que fosse antes do aniversário do Atlético. Eu queria trazer um jogador de uma importância, claro, são todos esses nomes que se falaram aqui, antes do dia 25 de março. Mas isso não é prazo não, hein, gente? Eu tinha vontade. Vai trabalhar para isso? Estou trabalhando. Questionado sobre o interesse em vários nomes, como os de Adriano, Sem Clube, Kleber do Palmeiras, Kerrison dos Santos, Fernandão do São Paulo e Alexandre do Internacional, Alexandre Calil disse: todo nome que você falar, eu vou falar que é. Igual eu falei, do Kleber, do Adriano. Eu hoje vim falar não. Eu agora falo sim. Fechar com o atacante desejado é o problema. Trazer jogador que a torcida quer que eu traga não é uma coisa de uma hora para outra, não. Se quiser, eu boto 15 centroavantes aí, em 15 minutos, num telefonema. Porra, nós estamos procurando gente para, né? Que não tem que procurar na internet. Então, você não vai vender o Tardelli e trazer o Zé Maria. Além do atacante, a diretoria do Atlético busca também um armador para suprir a saída de Diego Souza, negociado com o Vasco. Não, nós perdemos o meia. Nós somos do meia. Né? É os que saíram. Nós precisamos de repor. Né? Então, nós vamos tentar repor, mas é difícil, viu, gente? É duro você repor jogador, porque repor para repor não adianta. Ué. Vai lá embaixo e busca um de graça. Né? Então, nós vamos tentar repor. E com a saída de Muricy Ramalho do Fluminense, o nome de Dorival Júnior é um dos mais comentados para assumir o comando do time tricolor. Questionado sobre a saída do treinador do Atlético, o presidente Alexandre Calil foi irônico. Não, só respondo pergunta séria. Isso é piada. Estilo Calil. Claro que a gente vai falar do Atlético, dessa coletiva do Calil. Ontem a gente até sentiu da imprensa, no Twitter, o pessoal ficou meio assim com o Calil, disse que ele falou muito com relação aos jornalistas. E hoje, acompanhando na íntegra a coletiva aqui na emissora, a gente não viu nada demais, na verdade. O Calil não foi diferente do que ele é em todas as coletivas, não partiu para cima de nenhum jornalista, não teve, na verdade, nada disso. Ele foi sincero no que ele disse em relação ao que está acontecendo com o Atlético, e acho que bastante transparente para a torcida, né, Sérgio? Muda muitas coisas, né, quando a gente tem imagens. É verdade. Porque eu escutei ontem no rádio, no Bastidores, e até achei o Calil um pouco arrogante. Aí depois, quando eu cheguei na emissora hoje, Mara falou, escuta lá, vai lá vai lá em cima e vê direito. Aí eu olhei e vi que realmente, você vendo a imagem, vendo o semblante do Calil, é isso mesmo, é ele, defendendo as cores do Atlético com unhas e dentes, mostrando, querendo colocar o Atlético lá em cima. Ele fala na íntegra até que o Atlético é o 5º do Brasil em pay-per-view, que só tem 4 na frente dele, e não tem nada demais mesmo, não. Defendendo as cores do Atlético, como o presidente deve fazer, sim. Agora, você só escutando o som é um negócio impressionante. E no rádio a gente tem que levar a emoção para dentro da casa do ouvinte mesmo, é assim mesmo. Mas na imagem, quando a gente vê, a gente viu que ele está ali defendendo as coisas do Atlético mesmo. Nada Mas demais. aqui, né, Sérgio, a gente procura ser o mais transparente possível para que a nossa opinião não é imposta,
né? A gente mostra com clareza para quem está acompanhando a gente, para que tenha realmente a informação correta. Eu acho que esse é o nosso trabalho, né, Fred? Sem dúvida. Eu acredito que a expectativa foi maior do que a entrevista, né? Todo mundo foi para lá, o torcedor que acompanhou esperava e até parte da imprensa, a gente mesmo até esperava. Será que o Calil vai soltar alguma bomba aqui, vai ter alguma surpresa, vai falar de alguma coisa de algum jogador que está vindo? Ficou essa expectativa. Acredito que o Calil foi super tranquilo, ele foi muito honesto muito honesto. Com a situação. Estou buscando jogador. A gente sabe que o Calil está buscando. A gente sabe. E eu concordo com ele quando ele vai usar um certo critério para contratar. Ele poderia ter contratado qualquer um. Cada dia a gente escuta uma novidade, estão trocando fulano por Beltrano, está vindo não sei quem. Eu acho bacana ele ter o critério. Acredito que ele vai ter que agilizar. Ele falou dessa questão do aniversário até como uma forma de dar a entender que ele tá buscando e que vai ser uma reposição imediata. O Campeonato Mineiro não é o principal foco do ano. A Copa do Brasil, o Atlético precisa de ter um jogador para a função, né? Se o Daniel Carvalho tivesse em perfeitas condições, poderia até ser o meia que o Atlético procura, mas não é, ainda não está em condições para isso. Então, acredito que ele foi muito honesto, foi claro, foi sincero e deixou bem claro para a torcida. Estou trabalhando e vai trazer. E eu acredito que vai realmente vir jogadores. A opinião, todas as vezes em que o Calil concede uma entrevista ou o Zezé Perrella, a gente sempre espera alguma coisa diferente. Eles são polêmicos na concepção da coisa. Mas eu acho que dentro da nossa responsabilidade, né, que rege o jornalismo esportivo da Band, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, a gente sempre procura entender e ver, ter uma realidade daquilo que realmente foi falado, para que quem acompanha a gente continue com essa credibilidade que sempre tem com o Minas Esporte e com os programas de esporte do grupo. E acho que foi por aí que a gente trabalhou, né? Exatamente, mas acho até que alguns colegas podem discordar da nossa opinião, mas eu, que também pude acompanhar na íntegra a entrevista do presidente do Atlético, Alexandre Calil, hoje aqui na emissora, vendo o tape, eu não vi nada demais na postura do dirigente ao conversar com os jornalistas. Eu acho que ele falou o que tinha que ser dito, respondeu as perguntas. É verdade que às vezes até se omitiu um pouquinho. Fez uma brincadeira com a questão sobre Dorival Júnior, mas acabou respondendo posteriormente, até mesmo numa pergunta feita pelo Flávio Júnior. Mas foi igual a qualquer outra entrevista coletiva que nós já acompanhamos do Alexandre Calil. Eu acho exagerado criticar a postura do dirigente nessa situação. Sobre o que ele falou, o Atlético realmente precisa de reforços, isso não é segredo para ninguém. Perdeu o Obina no início da temporada e perdeu o Diego Tardelli. Não dá para contabilizar a perda do Diego Souza porque ele não vinha jogando. Mas, de qualquer forma, o presidente falou, vai correr atrás de reforços, queria trazê-los antes do aniversário do clube, no próximo dia 25, mas acredita que não será possível. Agora, então ficou muito claro o seguinte, em termos de Mineiro, o pessoal não espera muita coisa. As inscrições estão terminando hoje, né, o que deveria ser feito, o que poderia chegar em termos de reforços, já não dá mais. Né? Então, pode-se pensar em termos de Copa do Brasil, obviamente em termos de Campeonato Brasileiro, e aí a gente vai cair naquela história mais uma vez. Né? Você está remontando a equipe, como o Calil disse, recompor essas peças não é uma situação fácil, mas eu acho que fica um alento para o torcedor o seguinte, não vem qualquer um. Né? Dúvida, a obrigação é da qualificação, isso ficou muito claro. E o Atlético também não é time para contratar qualquer um, né, Edmar? O Atlético já errou o que tinha de errar. Errou demais em contratações passadas. Não digo agora. Mesmo Magno Alves, mesmo Wesley, provaram que podem jogar. Outros presidentes, outros diretores erraram muito. O Atlético não pode errar mais assim. E o Calil tem razão. Tem que trazer aquele jogador para jogar, vestir a camisa do Atlético. Por quê? Porque quem foi embora, como Diego Tardelli, como Diego Souza, são estrelas. E para colocar nesse lugar, ele vai ter dificuldade. Por quê? Hoje as cifras são altas. E ele recebeu aí 5 milhões de euros, como ele mesmo falou. O Atlético pagou 5 prestações de 50 mil pelo Diego Tardelli, porque o resto, acho que 500 mil reais, era uma dívida com o Flamengo. Perdido. Já tinha colocado em fundo perdido, já Flamengo. Estava lá no Flamengo. Então ele não era irresponsável e não foi responsável de receber uma proposta de 5 milhões de euros e com 62,5% dos direitos econômicos e não vender. Tinha que vender sim. Agora, tinha que ter também... Ele tentou no começo do ano trazer o Wesley e Magno Alves para essa posição porque ele sabia que os jogadores que poderiam sair. Que o Tardelli era a estrela maior,
era a vitrine e que era o jogador que tinha maior mercado no Atlético. Ele sabia, abrindo a janela, o Tardelli dificilmente ficaria, como não ficou. E agora tem dificuldades, porque esses jogadores vieram, poderiam, até se estivesse jogando, virarem estrela, como o Obina virou. O Obina veio ali como aquele jogador meio ressabiado, mas ele bancou. Isso a gente tem que dar crédito para o Calil. Agora, até na questão do Obina, ele disse que muitos jornalistas disseram, que estranho o Obina. Eu estou muito tranquila aqui no Minas Esporte, muita vontade, porque nós todos dissemos que ele era a cara do Atlético quando ele chegou. Que era o jogador que podia, sem dúvida nenhuma, resolver a questão do Atlético. Acho que todos nós, o Flávio Carvalho não está aqui, abraço, Flávio. Mas ele foi um dos que bateu na tecla que ele achava que ele tinha a cara do Atlético, que era o jogador para o Atlético. Aliás, falando nisso, o Obina terminou o ano mais ídolo do que o Tardelli. Sem dúvida. Né? Além de ter sido artilheiro. Além de ter sido artilheiro. Fez os gols no Cruzeiro, então criou uma identificação muito grande com a torcida. Tem muita gente que até critica, Dimara, a gente escuta aí, o Calil, tá desmontando o time. Não tem jeito. Não tem jeito. O Diego Souza não queria jogar. O Atlético praticamente recuperou o dinheiro que foi investido. Foi uma pena, foi uma ótima aposta. Na verdade, ele queria, mas não estava tendo oportunidade. Por conta do Ele não quis ficar na situação, né? Ele não quis ficar daquele na jeito. situação. Eu acho que ele poderia ter esperado. Até falei isso logo que ele saiu. Claro. Ele poderia ter esperado um pouquinho. E o Calil falou para ele, e o Maluf falou para ele, olha, acho que você devia esperar um pouquinho. Ele não quis. Ele poderia ter esperado e o Dorival poderia ter dado mais chance para ele também. Claro. Aliás, ontem o Calil até falou, né? Que realmente o investimento de peso, etc., o único que foi peso de ouro, feito, segundo ele, só o Diego Souza. Foi exatamente com essa fala. Peso de ouro foi o Diego Souza. A questão do Tardelli e do Obina, mais do que substituir o jogador, é substituir a relação que eles têm com a torcida. Concordo. O Atlético perdeu duas referências, né? Técnica a gente viu, basta ver o jogo de domingo que dá para perceber, claramente. O Obina, eu acredito que a falta dele sempre foi sentida, mas o fato do Tardelli ter sido mantido pesou menos. Minimizou. Os dois, não dá. Então, acho que ele perdeu muito dessa... da referência de técnica, referência do ídolo da torcida, que é difícil de repor. Você pode trazer um jogador do mais alto nível, qualquer um desses aí que foram falados, que não pode ser que não tenha a mesma empatia com a torcida, que é um processo também que o Atlético vai ter que passar. E vale destacar que, com base nessa perda do Atlético, no caso do Obina, o presidente Alexandre Calil deixou claro na entrevista coletiva dele ontem que as próximas parcerias do clube não serão no mesmo molde da parceria que foi feita no caso do Obina. Lições aprendidas. Ele não vai correr mais o risco de trazer um jogador para a equipe, esse jogador se valorizar bastante, como foi o Obina, e perdê-lo assim de mão beijada para o futebol chinês. Agora ele vai estudar uns 50-50, ou dependendo da qualidade do jogador, uma porcentagem diferenciada. Até porque ele disse o seguinte, depende também do peso do jogador, né? Essa própria porcentagem, ele já deixou claro que ele tem investidores que podem entrar com 50%, dependendo do jogador, ou o Atlético ficar com um percentual maior, em virtude de estar querendo de ser uma valorização maior do jogador. E acho que isso é um entendimento que mostra o profissionalismo com que o Atlético está encarando essas novas contratações. A lição foi aprendida e mais do que isso, acho que ele está mudando um pouco esse contexto. Então, a gente pode raciocinar de uma outra forma, né? Dificilmente vai ter um investimento desse nível num jogador mais velho. Pois é, mas você sabe... Né? Com a possibilidade de uma futura revenda e tal. Eu vou caminhar, que a gente vai falar de Copa do Brasil, mas o Calil até disse que ele não está pensando só em jovens valores, não, porque alguns mais velhos, mais experientes, também podem fazer esse contexto. E aí, talvez que seja essa variável aí da porcentagem que cada um vai ter numa futura Copa.